Olá, alunos da Multiprofissões, professor Vinícius aqui do outro lado da tela. Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do cronograma de quarentena Multiprofissões, tá bom? Puxa sua cadeira e senta aí, pega um papel e uma caneta e vamos embora. Prezado aluno, aluna, tudo bem com você? Eu espero que sim. Todos nós estamos um pouco desorientados em relação a essa pandemia mundial, onde uma doença que não existia surge e mata milhares de pessoas mundo afora. Nós, da Multiprofissões, estamos aqui trazendo este conteúdo para você porque somos otimistas por natureza. Queremos o bem e esperamos o bem sempre. Se esforce, mantenha os seus estudos em dias, procure seguir as recomendações das entidades competentes, treine sua paciência e em breve poderemos estar juntos em sala de aula. Prometo que no nosso primeiro encontro o lanche será por minha conta. Vamos estudar? Salve, salve, alunos da Multiprofissões, professor Vinícius Anjos aqui, e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do cronograma de quarentena Multiprofissões. Hoje nós falaremos sobre CLT, conteúdo interessante, vamos passar aí nossos 30, 40 minutinhos falando de algo relevante, de algo que já é do seu curso. Tá? Então você vai precisar de papel e caneta, pegue seu caderno e caneta, e você vai precisar também da sua apostila, que você vai abrir na página 1 do módulo de departamento pessoal. Nós daremos continuidade ao que nós já viemos estudando dessa semana para cá, tá? É importante você saber que no final dessa aula eu vou estar deixando para vocês uma atividade. Essa atividade valerá como frequência, tá? Então você vai copiar aí no seu caderno essa atividade, você vai trazer aqui na Multiprofissões ela com seu nome completo e você vai receber frequência. Não deixem de fazer atividade. O aluno que não fizer atividade não vai ter a frequência no curso, tá? Durante essas 2 semanas que nós inicialmente ficaremos parados aí por conta da pandemia do coronavírus, tá? Então, meninos, vamos começar a falar de CLT. CLT, aí é importante a gente entender o conceito de CLT para entender o que o módulo de departamento pessoal traz. Nós estamos aqui fazendo uma introdução a esse departamento, uma introdução a esse módulo, e é interessante que você saiba como ele funciona, em qual relação ele se dá, tá? O que seria CLT? CLT é a consolidações das leis de trabalho, ou seja, a CLT é um documento que assegura todos os direitos dos trabalhadores, tá? Nossos direitos perante a justiça, como por exemplo férias, 13º, salário e carga horária, são garantidos pela CLT. E é em cima da CLT que toda a justiça de trabalho, todo o mercado de trabalho roda em cima, tá? Tudo que a gente conhece como direitos de trabalho, direitos trabalhistas, está pautada na CLT. A CLT foi criada no período da Era Vargas, em 1º de maio de 1943. E é importante você saber o porquê de saber quando ela foi criada, porque antes de 1943, a vida do trabalhador brasileiro já não era muito boa. Digamos assim, o trabalhador brasileiro não tinha direito a férias, o trabalhador brasileiro não tinha direito a segundo desemprego, o trabalhador brasileiro não tinha direito à previdência social, ou seja, a aposentadoria, não tinha direito à carga horária. Então, o que acontecia é que o mercado de trabalho antes de 1943 era muito injusto e, consequência disso, quem mais sofria eram os trabalhadores. Era comum você ver muitos trabalhadores inutilizados, ou seja, incapazes de trabalhar, porque sofreram um acidente de trabalho, não tinha segurança do trabalho nessa época e já não podem mais trabalhar, ou trabalhadores morrerem, mães que não conseguiam emprego, ou a carga horária era extensa demais, ou seja, tinha trabalhador que chegava a trabalhar 12, 13 horas por dia, 14, 15 horas todos os dias. As crianças trabalhavam e recebiam menos salário, mesmo trabalhando da mesma forma. As mulheres trabalhavam na mesma carga horária e recebiam menos salários. Então você percebe que a criação da CLT ela veio para resolver muita coisa. E sem a CLT, talvez pode acontecer que nós voltemos para esse período novamente. Foi pensando nisso que o então presidente da República na época, o Getúlio Vargas, criou a consolidação da CLT, né? A consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT.
A CLT ela foi inspirada em outros países que já tinham aí as suas consolidações de lei trabalhistas, como por exemplo a Itália, que já tinha a Carta de Lavoro, e a Alemanha, que já tinha lá os seus documentos. Ele foi importada e mudada, e aqui no Brasil ela está aí até hoje, tá? É importante dizer que é o mesmo documento, só que esse documento já sofreu algumas alterações, porque são bastante tempo do período que ela foi criada até aqui, e o mercado de trabalho é muito dinâmico. Foi surgindo novas relações de trabalho, foi surgindo novos empregos, novas categorias, e a gente precisou se adaptar. Mas a essência da CLT é exatamente a mesma desde 1943, ok? Importante a gente ressaltar que CLT e carteira de trabalho não é a mesma coisa. A CTPS, ou seja, Carteira de Trabalho e Previdência Social, é o documento do trabalhador que registra toda a sua atividade profissional durante o período da sua vida. É através dela que você vai ter, além dos direitos da CLT, que é garantido para você, ou seja, seria uma comprovação disso, você também precisa da carteira de trabalho, dos registros dos trabalhos que você fez ao longo da sua vida, para que quando chegue o final aí do seu período de trabalho, você consiga ter acesso à aposentadoria, que também foi criada nessa finalidade aí da CLT, ok? Quando a gente estuda CLT, a gente conceitua aqui alguns pontos, porque ela é o primeiro item que a gente utiliza para poder entender o que é o módulo de departamento pessoal. O módulo de departamento pessoal estuda a relação do empregado com o empregador, estuda a relação do empregado, do trabalhador, com a empresa. Geralmente, essa parte de departamento pessoal, ou RH, como muitas pessoas chamam por aí, né? Ela vai cuidar ali da gestão das pessoas que trabalham nessa empresa, ela vai cuidar ali de como colocar certos funcionários em qualquer lugar, em alguns lugares. Então, como ela está gerindo pessoas, está gerindo o pessoal da empresa, ela também fica com a questão dos direitos do trabalhador e como gerir esses direitos aí, tá ok? Então, é dentro da própria CLT que nós vamos achar a definição de trabalhador e a definição de empregador, para a gente entender essa relação. Só uma curiosidadezinha, quando a gente fala de departamento pessoal, muitas vezes a gente imagina que o departamento pessoal, o trabalho seria um pouco fácil, mas não é. A partir do momento que você tem uma empresa grande e você precisa gerir essas pessoas dessa empresa, o proprietário, o gerente, não consegue associar esses trabalhos e passa para o departamento pessoal. Só para você dar uma situada aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui, como eu falei, as definições do que é empregado e do que é empregador, para a gente começar já a ir para os nossos direitos trabalhistas, o que ele tem a ver com essa história toda. É no artigo 2 da CLT que ela já começa a discriminar o que seria o empregador. Tá? Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Então, vamos lá. Aqui nós estamos descrevendo o empregador convencional, como a gente conhece, né? Seria um empresário ou uma empresa que assume os riscos de abrir um comércio, assume as atividades econômicas desse comércio, assume a sazonalidade do mercado e então ele admite pessoas para terceirizar a sua mão de obra e dirige a prestação de serviço. Tá, esse é o trabalhador, esse é o empregador convencional. Geralmente chamado de empregador urbano porque tem mais predominância desse tipo de empregador na cidade. Mas só que, como eu falei para vocês, que a CLT ela foi se desenvolvendo e foi trazendo novas nomenclaturas para englobar os outros tipos de mercado que foram surgindo, esse artigo ele ficou apenas descritivo para o trabalhador urbano. E nós ganhamos outras legislações para outros empregadores, como por exemplo aqui nós temos o empregador rural, que já é uma outra definição. O empregador rural não é definido na CLT, ele é definido na Lei 5.889 de 1973. E ele define que o trabalhador rural é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, proprietária ou não, que explore a atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por meios de prepostos e com auxílio de mão de obra, com auxílio de empregado. Né? Então aqui o que seria o empregador rural diferente do que está aqui na CLT? O empregador rural seria então uma pessoa física, ou seja, uma pessoa comum, ou uma pessoa jurídica, que é uma empresa que explora atividade agroeconômica, pecuária, agricultura, lavoura e por aí vai, tá?
Essa atividade agroeconômica, ela pode ser permanente, ou seja, ela pode ser mesmo a atividade fim, a pessoa vive daquilo, a empresa vive daquela atividade econômica, ou ela pode ser temporária, simplesmente ela fez um investimento naquele campo e por um período ela quer tirar um valor daquelas terras que ela plantou ou do que ela está produzindo, diretamente ou por meio de mão de obra, ou seja, pode ser direto, a pessoa pode estar envolvida com aquilo ali, ou pode ser por meio de outras pessoas, ou seja, só contratou e deixou lá as pessoas para cuidarem da fazenda, para cuidarem do empreendimento agropecuário ou da agricultura de lavoura, tanto faz, tá bom? Então você percebe que aqui nessa definição ela está descrevendo uma empresa que tem um campo de agronegócio ou uma fazenda, tá? Mas só que não é somente essas duas que se enquadram como os empregadores rurais. Porque aqui, ó, no segundo ponto, ela começa a dizer que inclui-se em tal conceito a exploração industrial e estabelecimento agrário situada nesta atividade econômica, desde que compreendida no âmbito da CLT. Então, o que é? Serão as indústrias, né, que se instalam em fazendas, que se instalam em locais de produção agrária, como por exemplo as usinas de cana-de-açúcar, né? Geralmente quando você viaja, você passa aí nas BRs, você vê um canavial enorme e lá no meio você tem uma indústria. Os trabalhadores daquela indústria são considerados trabalhadores rurais, porque o empregador também é considerado um empregador rural. Está lá no meio das fazendas e é um empregador rural, tá? Também equipara-se à figura do empregador rural a pessoa física que, habitualmente em caráter profissional e por conta de terceiros, execute os serviços de natureza agrária mediante a utilização de trabalho de outrem. Ou seja, prestadores de serviço que oferecem serviços para essa atividade fim, essa atividade econômica, também são considerados trabalhadores e empregadores rurais. O outro item aqui não é descrito na CLT, mas a gente precisa ter ciência, que é o empregador doméstico. O empregador doméstico é a pessoa ou família que, sem finalidade lucrativa, ela admite o empregado para lhe prestar serviços de natureza contínua no seu âmbito residencial. Então, a principal característica de um empregador doméstico, de uma pessoa que contrata um empregado doméstico, seria que a atividade que o empregado está prestando ali não é lucrativo, ou seja, é uma atividade residencial. Como, por exemplo, suponha que uma pessoa contratou um empregado e aí essa mesma pessoa tem uma panificadora em frente à sua casa. Enquanto esse empregado estiver dentro da casa prestando serviços que não gerem lucro, esse empregado é um empregado doméstico, porque o empregador é um empregador doméstico. Mas a partir do momento que ele sai da casa e vai para a panificadora, já é uma atividade que exerce lucro. Então já não é mais um empregado doméstico, seria um empregado urbano, porque o chefe ali seria um empregado urbano. Seria mais ou menos a definição. E o empregador temporário. Compreende-se como um empregador temporário o trabalho de pessoas jurídicas urbanas, cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas temporariamente trabalhadores devidamente qualificados e por elas remunerados e assistidos, que obrigatoriamente deve ser feito por escrito. O empregador temporário seria, no caso, as prestadoras de serviço. Em condomínio é muito comum você ver prestação de serviço de segurança, de limpeza e por aí vai. Esse empregador é considerado um empregador temporário, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos passar para o próximo ponto. Então, se a gente já compreende o que é CLT, o que é empregador e os tipos de empregador, então a gente também precisa entender o que é o empregado, o que é o trabalhador. E são vários tipos de trabalhadores, e assim como aconteceu com os empregadores, com os empregados também aconteceram, que é aí a evolução da CLT para poder conseguir englobar todos os tipos de trabalhador. Então, primeiro aqui, o artigo 3 está falando do trabalhador convencional. O trabalhador convencional é o trabalhador, ou seja, é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sobre a dependência deste mediante salário. Então, aqui temos alguns requisitos da CLT, que ele caracteriza uma pessoa, um trabalhador, seria a pessoa física, ou seja, não pode ser empresa. A gente não contrata, não tem nenhuma empresa funcionário da outra. Não são pessoas normais, pessoas que possuem CPF.
Pessoalidade. Pessoalidade seria um artigo que é descrito na própria CLT que fala sobre a função de trabalho. Só aquela pessoa pode executar aquele trabalho. Só aquela pessoa tem a função de executar aquele trabalho. Então isso é o cargo, é a função da pessoa. A característica de um cargo, as coisas que essa pessoa, as funções que essa pessoa exerce dentro da empresa. Tá? Presença de cargo, que está aqui. A subordinação, ou seja, como nós vimos lá no artigo que fala sobre o empregador, fala sobre direção do trabalho, ou seja, direção das atividades pessoais ali dentro do âmbito de trabalho. Então aqui descreve de novo, subordinação, no caso do empregado. Habitualidade, é o que está descrito bem aqui, que é a dependência deste, né? E o trabalho não eventual ao empregador, tem que ser um trabalho que é um hábito, né? Como, por exemplo, a maioria das pessoas trabalham todos os dias. E a onerosidade, que é mediante o salário, ou seja, a pessoa recebe por isso. Tá? Quais são os principais direitos que um trabalhador eventual, um trabalhador comum, como eu e você, devemos receber? Salário, né, que é a nossa remuneração. Nós temos aqui os adicionais, que é como vale transporte, adicional noturno, vale alimentação e refeição. No caso aí, cada um vai ter um caso específico, tá? Nós aprofundaremos em uma outra aula. Salário família, se houver dependente, ou seja, a pessoa é um pai ou a mãe, ele recebe salário família, que é um benefício do governo. Licença à maternidade, né, no caso aí das mulheres, são 4 meses, tá? Quando vão aí dar à luz aos seus filhos. No caso dos homens, são 5 dias de licença paternidade. Férias acrescidas de 1/3, férias anuais, né? Férias proporcionais também acrescidas de 1/3. Caso a pessoa saia da empresa antes de completar 1 ano, ela recebe o proporcional de férias que ela adquiriu. 13º salário e também 13º salário proporcional, como acontece aqui nas férias. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Depois de certo tempo de trabalho, esse trabalhador recebe um montante, que eu vou explicar já para vocês o que é. DSR, que é o descanso semanal remunerado, que é a folga. E o seguro-desemprego, que são algumas parcelas que a gente recebe aí, benefício do governo, quando a gente exerce um tempo de serviço e a gente sai desse serviço, para que não caia diretamente no desemprego, e para que não desestruture tudo, o seguro-desemprego ele vem para ajudar durante o período de 6 meses, tá? Mas só que o trabalhador, esse artigo aqui, não descreve outros tipos de trabalhadores, como por exemplo aqui, ó, o trabalhador autônomo. Você pode perceber que o trabalhador autônomo ele é praticamente o oposto, né, do empregado doméstico, do empregado eventual. Porque o empregado ele presta serviços habitualmente e não assume o risco da atividade. Já o autônomo ele presta serviços eventualmente e assume o risco da atividade. Então é o contrário. O empregado recebe salário e é subordinado. O autônomo recebe remuneração e não é subordinado. Mas isso quer dizer que o autônomo ele é desregulamentado, ele é uma profissão clandestina? Não é, porque o autônomo ele é regulamentado pela Lei 8.212 de 1991, tá? Onde ela regulamenta a profissão do autônomo. E é essa mesma lei que vai descrever algumas características do trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo é um prestador de serviço, ou seja, ele vende a mão de obra dele, ele não vende produtos. Produtos são comerciantes que vendem. O trabalhador autônomo vende a mão de obra. Então, como por exemplo, a tia que vende pastel na feira, embora ela se diga autônoma, ela não é, ela é uma comerciante. O trabalhador autônomo seria o eletricista, seria o professor particular, a manicure e por aí vai. Tá? Eu acho que você já pegou o conceito. Também as pessoas confundem muito o conceito de trabalhador autônomo com o conceito de outros trabalhadores, como, por exemplo, o trabalhador eventual. O trabalhador eventual é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Esse tipo de trabalhador tem um contrato de prestação de serviço para com a empresa, devendo o mesmo ser por escrito. Então aqui, nós temos uma diferença entre o trabalhador autônomo e o trabalhador eventual. O trabalhador autônomo é aquele que presta serviços de forma autônoma, assumindo os riscos da atividade econômica e não é subordinado à prestação de serviços que ele está fazendo. Já o trabalhador eventual, existe um contrato descrito, né, onde mostra
que existe uma prestação de serviço, mostra que existe uma subordinação. Então, ele assume o risco da atividade, mas ele tem uma subordinação da empresa. Então, qual que seria basicamente a diferença entre os dois? Vou usar aqui o exemplo do pedreiro. O pedreiro vende a mão de obra, então ele é um autônomo. Mas suponha que eu e você sejamos donos de um laticínio, né? E aí de vez em quando a gente precisa de reparos, tá? Repara os nossos tanques ali, alguma coisa, a gente precisa do pedreiro de vez em quando, mas a gente não precisa dele todo dia, a gente não precisa pagar ele todo dia. Então o que a gente faz? Combina com ele um certo horário, combina com ele uma certa atividade para que ele dê prioridade para nós, e assim que a gente precisar ele vai vir, a gente paga uma quantia descrita no contrato e existe uma subordinação. Esse pedreiro agora que era autônomo se tornou um trabalhador eventual, porque agora ele tem uma subordinação e ele também tem uma remuneração descrita aí no contrato. Lembrando que o contrato de trabalho estipula para ele uma subordinação, mas não estipula um vínculo empregatício. Então não quer dizer que ele vai ter direitos na hora que ele sair, ele vai ter direito ao FGTS, ele vai ter direito ao que está escrito no contrato, tá? Que é um pouco diferente, tá? Trabalhador temporário. Trabalhador temporário, como a gente já deve imaginar, é sempre aquele trabalhador que é contratado pelas empresas temporárias, que nós escrevemos aqui, os empregadores temporários, ou as empresas permanentes. Mas nesse caso, o serviço que ele vai prestar é de caráter transitório ao tempo de serviço prestado. Ele é contratado com a finalidade de atender a uma nova demanda ou substituição de um quadro de funcionários. Como, por exemplo, aqui aos fim de ano, período de Natal, a gente sempre vê aí as empresas contratando muito, né? Porque a demanda das lojas vai aumentar, o pessoal vai comprar presente e nesse período a economia gira muito. Então é contratado trabalhadores temporários. Aí são as empresas permanentes. Agora, o mesmo exemplo do pedreiro também serve para eu explicar para vocês aqui o que seria um trabalhador temporário para o empregador temporário. Suponha que a gente tenha uma construtora. E a construtora, pelo fato de ser o mercado civil, o mercado da construção civil, ele é bem sazonal. Ele cresce, ele diminui, é por demandas, digamos assim. Então, nós montamos essa empresa temporária para construir um certo trabalho um certo prédio que nós recebemos para poder construir. Então a gente abre uma empresa temporária e contrata os pedreiros. Os pedreiros agora são trabalhadores temporários dentro de empresas temporárias, tá? E o que os trabalhadores temporários têm direito? Já que a gente já viu aqui que o trabalhador eventual e o trabalhador autônomo não têm vínculos empregatícios. Os direitos de uma pessoa que trabalha temporariamente, trabalhador temporário, é a remuneração equivalente à recebida pelos demais empregados. Ou seja, o trabalhador temporário não pode receber menos que os demais empregados na mesma função. O que pode fazer é que, por conta de ser temporário, trabalhar por um período a menos. Só que esse período tem que ser calculado em cima do salário das pessoas que recebem pela empresa ou pelo salário mínimo, tá? Para que se assegurem o direito desse trabalhador, ou seja, não pode ser menos porque ele é um temporário, tá? Férias proporcionais ao período trabalhado e os adicionais que nós discorremos aqui sobre no trabalhador urbano. Descanso semanal remunerado, ou seja, folga, proteção previdenciária, ou seja, direito à previdência, esse emprego temporário conta como tempo para quando você for se aposentar. Tem direito a FGTS quando ele for sair da empresa, a salário mínimo, 13º salário, e o salário família se ele tiver dependentes. Faltou um azinho aqui. Se ele tiver dependentes, filho ou filha, ele recebe salário família também, ok? Alguns direitos, os principais garantidos pela CLT. Fundo de garantia por tempo de serviço. O fundo de garantia por tempo de serviço, ele é uma quantia de 8% que é pago pelo seu empregador a uma conta que você tem na caixa, a mesma conta do cartão cidadão. Quando você sai depois de um certo tempo da empresa e não foi dispensado por justa causa e nem pediu para sair, você tem direito a esse montante que foi depositado todos os meses durante o período que você tem ali de emprego na empresa. Seguro-desemprego. O seguro-desemprego é um benefício do governo que durante um certo tempo de casa você adquire esse direito durante um certo tempo de trabalho. Esse direito você vai receber em parcelas e é uma ajuda, é um seguro que você recebe do governo nos 6 primeiros meses que você está desempregado. É como se fosse uma ajuda para que a sua vida financeira não se desestruturasse dentro desses 6 meses. Tá? Depois dos outros 6 meses, aí já passa a não receber.
Adicional noturno, para quem o trabalhador que trabalha de 22 horas até as 5 da manhã, tem direito a 20% de aumento em suas horas de trabalho. O valor da hora de trabalho dele aumenta 20% e ele recebe todas essas horas no fim do mês, durante o período que ele trabalhou aí de noite. Adicional de periculosidade, também é um direito garantido pela CLT. Que direito que seria esse? Quando você trabalha em uma função que oferece risco à sua vida, um segurança, um policial, um bombeiro, né? Se trabalha em funções que oferecem risco à sua vida, você ganha um adicional de 5%. Antigamente, em 2018, era 30% de adicional de periculosidade, mas em 2019 o governo federal mudou aqui para 5%, ok? Nós temos também o adicional de insalubridade, ou seja, o adicional de insalubridade, diferente da periculosidade, é quando não oferece risco à sua vida, mas oferece risco à sua saúde. E nisso a gente tem 3 graus. Quando você tem um grau de insalubridade de 10%, de nível 1, que é o grau mínimo, você recebe 10% a mais do seu salário adicional a mais. É o caso dos motoristas de ônibus, que os ouvidos dele no fim aí da trajetória acabam se danificando por conta do ruído extenso. 20% grau médio, que seria ali os radiologistas que por lidar com radiação o tempo inteiro podem desenvolver alguma doença, tá? Seria 20%. E você tem aqui o grau máximo, que é de 40%. É o caso dos policiais, dos seguranças, que trabalham ali em condições bem insalubres, né? Lembrando que o policial e segurança recebe tanto periculosidade quanto insalubridade, tá ok? Sobre os descontos, o mais conhecido que a gente tem é o Vale Transporte, que é 6%, ou seja, você recebe uma quantia da empresa, a empresa paga semanal ou paga mensal, essa quantia é equivalente a uma passagem de ônibus de manhã e à tarde, ida e volta para sua casa, para a empresa, e no final do mês você é descontado do seu salário 6%, tá? E aqui o INSS 2020, que muda de acordo aqui a quantidade de salários que você recebe. Até 1.045 é 7,5% que desconto aí do INSS, do seu salário. De 1.045 até 2.089 é 9%. De 2.089 até 3.134,40 é 12%. De 3.134,41 até 6.101, 6%. Aliás, 14%, né? Tá aqui a tabelinha do INSS. Bom, pessoal, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Chegamos ao fim de mais uma aula, né? Espero que você tenha gostado também. Eu vou agradecendo aqui a sua paciência sempre, a sua audiência e a sua presença, né? Não deixe de fazer atividade que vai estar no próximo slide, tá bom? Anota no seu caderno e traz pra gente, porque é muito importante, tá ok? Se você eventualmente tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários da escola, que aí eu vou estar lendo esses comentários e aí os alunos que não entenderam, eu dou um jeito de entrar em contato para a gente tirar melhor as suas dúvidas aí, tá? Aproveita e se inscreve no canal e dá o seu joinha no vídeo para que esse conteúdo fique bastante relevante. Então tá aí a nossa atividade. Um grande abraço a todos, meninos. Até!